de sagrar-se campeão mundial, Zé Fernando. Você sabia disso? Não sabia, Biruca. Então é com você. Conosco na linha, Dário Lourenço, que é um dos integrantes do time de fute-mesa do Vasco, que já está na Europa disputando algumas competições e que no dia 13 de setembro disputará o título mundial de fute-mesa na Hungria. Boa noite, Dário. Boa noite, Peruca. Boa noite a todos os ouvintes do Caldeirão Vascaíno. É um prazer estar aqui falando um pouco do fute-mesa, ainda mais num momento tão especial para o fute-mesa nacional. Poxa, prazer é nosso, Dário, estar te recebendo aqui. Ficamos muito felizes com essa notícia do Vasco disputando um título mundial na Hungria, né? Trazendo mais esse título. Para quem não sabe, eu até queria que você comentasse sobre o esporte, Dário, e comentasse também sobre as conquistas desse esporte, que são várias, né? Vocês já trouxeram vários campeonatos para dentro de São Januário. Então eu gostaria que você mencionasse alguns títulos importantes, como que é o esporte e quais são as expectativas. O time a gente já sabe que está na Europa, né? Sim. O que acontece? O futebol de mesa, ele é oriundo do antigo futebol de botão, que todos nós brincamos quando éramos crianças. Em 1988 ele foi considerado esporte. E desde 2003, ou seja, há 11 anos, o Vasco ele é referência no esporte. Ele conquista títulos pelo Brasil, no exterior, ele é atual bicampeão sul-americano e ele é até precursor de modalidades internacionais na América Latina, como sector ball, como subútil. E hoje o Vasco está na Europa já há uma semana, desembarcou em Paris e disputou competições na Bélgica, disputou o Campeonato Mundial de Subútil, vestindo a camisa da seleção brasileira. E nesse dia 13 a gente vai ter uma oportunidade única. Eu acho que toda a comunidade do fute-mesa no Brasil, na América Latina, está se sentindo representada, porque o Vasco vai disputar um título mundial interclubes contra o campeão da Champions, ou seja, o campeão europeu, na casa do campeão europeu, e o Vasco hoje é favorito para conquistar o título mundial. Poxa, bem legal, Dário. E o time está na Europa agora, você falou que o time chegou por Paris, né? O time está disputando alguma outra competição a não ser o Mundial? O que acontece? Quando o Vasco desembarcou em Paris, viajou até a Bélgica. Na Bélgica, o Vasco disputou uma modalidade chamada subútil, que é a modalidade mais reconhecida na Europa, é a modalidade mais popular na Europa. E lá o Vasco disputou um campeonato mundial individual, disputou um jogo de gala, porque no dia de abertura da Copa do Mundo Subútil foram sorteados os grupos, teve uma reunião internacional sobre o esporte e o Vasco foi convidado para disputar o jogo de 40 anos do JFC Roquefort. Então houve um reconhecimento muito grande, porque o Vasco ele é pioneiro nesse esporte no Brasil e na América Latina. Então o Vasco disputou essa partida, o Vasco jogou a Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Claro que o subútil ele ainda está engatinhando no Brasil, então os resultados ainda não foram aqueles que o Vasco está acostumado, mas a modalidade principal é a que o Vasco vai jogar na Hungria no final de semana, 12, 13, e o Vasco vai ter essa possibilidade de defender o seu título sul-americano e conquistar o título mundial, que é o que a gente espera, porque é um trabalho muito bonito que o Vasco vem realizando no fute-mesa, com patrocínio próprio. São 11 anos que o Vasco vence, representado no país inteiro. O Vasco é temido no Brasil inteiro, é o esporte hoje no Vasco talvez mais tenha sucesso no Brasil e no exterior. Então, e o Vasco vem de uma conquista muito grande, porque o Vasco não chegou como favorito contra o Palmeiras na final do Sul-Americano, venceu na casa do adversário e está todo mundo esperando esse título mundial. A torcida é muito grande. Dário, e quem são os jogadores que estão lá hoje, que vão representar o Vasco nesses campeonatos? Sim, hoje o Vasco ele tem um elenco grande e um elenco vencedor, tanto na categoria adulto quanto na categoria master. Por uma questão até financeira e por ser um esporte semi-profissional, a gente não pode enviar toda a equipe, é lógico, mas 4 atletas estão representando o Vasco e o Brasil na Europa. São eles o Marcelo Lage, que é o nosso coordenador, fundador do esporte no Vasco em 2003, o Igor Monteiro, o Rodolfo Castelo Branco e o Renato Corte, que é o conhecido Bad, que é uma das pessoas mais carismáticas de toda a equipe.
Quem está falando é o Zé Fernando agora. Mais uma vez, parabéns, né? A galera aqui está postando, Jorge Veríssimo, parabéns ao pessoal do futebol de mesa. Thiago Alves botou aqui, parabéns ao futebol de mesa do Vasco. A Carolina, rapaz, a Carolina fez um comentário aqui bacana. Quer ver? É uma pena que ninguém sabe. Vocês jogam naquela salinha lá atrás, perto do Forninho, não é isso? Isso, nós jogamos no ginásio 2, Forninho, numa sala atrás. Agora, nós treinamos lá, mas as competições elas são realizadas no país inteiro. Assim, para a comunidade que vive o fute-mesa no dia a dia, o Vasco nós vamos ter uma plateia muito grande. Tá todo mundo muito ansioso para essa final do Mundial. Claro que para o grande público, talvez seja um esporte não tão conhecido, mas para a comunidade que vivencia esse esporte é um grande momento do Vasco. O Vasco está sendo acompanhado e a sala de fute-mesa do Vasco, para vocês terem uma noção, durante agora a Copa do Mundo, TVs estrangeiras que tiveram no Brasil para cobrir a Copa do Mundo foram até o Vasco para conhecer a sala do fute-mesa do Vasco. A gente teve a visita de uma TV russa, uma TV coreana lá dentro do Vasco para fazer um trabalho de filmagem para conhecer tamanha dimensão do Vasco na Europa hoje. A gente tem uma expectativa que quando o Vasco chegue na Hungria, que é onde vai acontecer o Mundial de Clubes, vai ter um assédio muito grande dos nossos atletas. Eles são talvez mais conhecidos até no exterior do que aqui. Ok. Peruca, eu queria que você convidasse o Dário Lourenço, junto com a equipe de fute-mesa do Vasco, para participar com a gente numa segunda-feira. Com certeza, iremos convidar, e eu confio, tenho fé, que o Dário Lourenço estará aqui com eles, trazendo esse troféu, Zé, para comemorarmos juntos aqui no programa Caldeirão Vascaíno. Dário, eu queria te parabenizar, é muito bonito, é muito gratificante ver pessoas como você, como o Igor, como os outros também integrantes da equipe de fute-mesa do Vasco, trabalharem, né? Todos sabemos da dificuldade desses esportes. Hoje temos aqui também o Edson, né, que é diretor do vôlei do Vasco, e sabemos o quanto vocês se dedicam a elevar e enaltecer sempre a marca do nosso clube. Muito bonito mesmo, queria te dar os parabéns mais uma vez e dizer que realmente esperamos ter você aqui, junto com os outros amigos do Fute-Mesa, no regresso da seleção, no regresso do nosso time, que é uma seleção, se Deus quiser, com a taça de campeão. Sim, eu agradeço em nome de toda a equipe e lembrar que o trabalho da gente é um trabalho até muito parecido com o trabalho de vocês. É um trabalho não remunerado, por paixão ao clube, por vontade de fazer, e é o trabalho como o nosso, o trabalho como o de vocês, que movimenta, que faz o clube sobreviver, faz o clube ir para frente. Beleza, Dário. Obrigado aí pela sua participação. Valeu, amigo. Obrigado, boa noite. Obrigado, Dário. Grande abraço. Um beijo na Cris. Beleza. Ô, Peruca, por favor, faz uma ligação daqui a pouco pro